11 horas e 30 minutos, Theo Lamounier já sentado nessa nossa bancada, e quando o Theo chega aqui, eu fico imaginando que provocação nos fará esse senhor, porque ele chega aqui fazendo provocações. Eu confesso a você o seguinte, Theo, primeiro, bom dia, Theo, prazer falar com você mais uma vez. Bom dia, Paulo, bom dia, João, e bom dia para quem está nos escutando. As provocações feitas pelo Theo são interessantes porque são coisas que a gente tem a percepção, às vezes, de que elas são necessárias de ser entendidas, mas não tem o conhecimento, a informação para que caminho a gente vai adotar para ter essa percepção e essa informação. E hoje nós vamos falar sobre ética da liberdade. Esse é um tema que me encanta há muito tempo. Há muito tempo. Eu sou apegado nos dois temas há muito tempo, o comportamento ético e o caminho da liberdade. E aí conta pra gente como é que é esse caminho da ética para a liberdade, Theo. Ô Paulo, João, isso aconteceu comigo por volta lá do ano de 2014, foi quando eu descobri esse tema. Porque, assim, a gente viu no ano de 2013 o Brasil passar por um movimento ali no meio da Copa das Confederações que parecia que a gente ia se unir em torno de algumas causas que fariam o país prosperar. No entanto, chegou o ano de 2014 e a gente viu repetir-se mais uma vez o país dividido entre dois lados, e entre dois lados do espectro político, porque, para mim, na minha opinião, são a mesma coisa. Se você parar para pensar, a social-democracia, ela tem muito do que o próprio Partido dos Trabalhadores defende. E o mais impressionante que aconteceu para mim é que, assim, daquele ano em diante, o mundo começou a se acirrar, a se dividir por conta de política. As pessoas começaram a brigar família, começou a brigar amigo, começou a brigar conhecido. E a partir daquele momento eu passei a me questionar. Gente, mas não é possível. Desde que se descobriu a escrita e começou a registrar-se a história, porque a escrita é a divisão da história para a pré-história, não é possível que o ser humano não tem nenhuma outra solução para o debate político que essa mesmice que está aí ano após ano. E pensem comigo na injustiça que é o debate político hoje, porque o presidente Jair Bolsonaro, a presidente Dilma Rousseff e os outros que os antecederam desde depois da redemocratização, eles não foram eleitos com a maioria dos votos dos brasileiros. Eles foram eleitos por um critério técnico que diz que aquele número é o suficiente para que se eleja um presidente. E de um lado, você teve eleito uma pessoa que representa de fato algumas outras pessoas, mas que o número de pessoas que esse presidente eleito representa é muito menor do que aquelas outras que ficaram insatisfeitas. É porque, na verdade, é a maioria dos votos e não dos votos válidos. É só para a gente completar, um presidente da República, um governador, um prefeito, nos cargos executivos, eles são eleitos com a maioria dos votos válidos para aquela eleição. Portanto, ali os descontentes, brancos e nulos, eles foram sequer esquecidos e ignorados nessa discussão. Perfeito. E aí, a partir desse sentimento que despertou em mim ali em 2014, eu fui buscar alguma alternativa. E assim, eu fui buscar na literatura, eu fui buscar na história. Mas não é possível que tenha um sistema que dê para organizar as coisas de uma maneira mais justa, ou seja, de uma maneira mais objetiva, que possa pacificar os conflitos. Porque a política nada mais é do que uma das várias formas de se pacificar os conflitos. E aí eu me apoiei muito num sistema que, para mim, reflete uma frase do presidente Thomas Jefferson, americano. Ele fala a frase que é o seguinte: seguramos essas verdades que são autoevidentes, que todos os homens são criados semelhantes, que a eles são concedidos certos direitos naturais, que é a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Todos nós, quando nascemos na condição de humanos, temos estes direitos e vamos perseguir esses direitos. E como que a gente persegue esses direitos dentro de um sistema objetivamente justo? E eu descobri na Ética da Liberdade, a Ética da Liberdade, inclusive, é um livro escrito pelo filósofo e economista Murray Rothbard, que começa a propor um tipo de solução. Uma solução que ela é sustentada em alguns preceitos básicos. O primeiro dele é o princípio da não agressão iniciada. É entender que o meu direito termina quando o direito do outro começa. E para que isso seja resolvido, você resolve através do princípio de respeito à propriedade privada. Quando eu comecei a conhecer esses conceitos, quando eu comecei a conhecer esses mundos, eu me deparei com uma série de conhecimentos que eu ignorava. Como que isso afeta a política, quais são os sistemas políticos que podem ser construídos a partir disso, que trazem soluções muito interessantes para essa pacificação de conflitos. Você falava que ontem à noite, e isso dá para ser repetido com a ética da liberdade, de como que funciona os Estados Unidos, onde que os municípios têm independência, onde que os estados têm independência e unem-se em torno de uma federação para conseguir objetivos comuns. Mas cito de exemplo também a Suíça, que você tem a região dos cantões com liberdade administrativa e passa a descer para o nível dos municípios, que você tem município com uma regra tributária totalmente diferente do outro, e por aí vai.
além da política, isso afeta a economia também. Passei a conhecer, e num dos próximos programas vou ter o prazer de falar sobre isso, a Escola Austríaca de Economia. Inclusive, o Gustavo Franco, que é um dos pais do real, muito daquilo que ele traz vem da Escola Austríaca de Economia. E a partir daí, assim, eu passei, de fato, a ter muito mais perguntas na vida, né? Eu acho que quando a gente não tem perguntas o suficientes, quando a gente tem mais respostas, ou a gente não tem ideia do tanto que ignora, ou a gente está contando uma mentira. Perde o senso crítico e perde o senso da observação da realidade. Perfeito. Mas descobrir que existe toda essa vertente de conhecimento e todo esse tipo de comportamento ético, só para que as pessoas tenham, de uma certa maneira mais clara, a ética, ela é um círculo mais amplo que o direito é um círculo mais restrito, e mais restrito que isso ainda vem a moral. Então, a ética, direito e moral. Mas a partir disso aí, eu confesso que eu tive uma certa calma no meu coração por passar a entender que existem alternativas para o debate. Existe um sistema em que você pode organizar as pessoas, que aquilo que o João vê como vida, liberdade e busca para felicidade não vai colidir com o que o Paulo vê como vida, liberdade e busca pela felicidade. E a partir daí isso influenciou minha vida em todos os aspectos. Influenciou como que eu vou encarar os investimentos, como que eu vou encarar minhas relações interpessoais e como que eu vou encarar a política. E eu acho que é um assunto que vale a pena as pessoas começarem a estudar, começarem a olhar para ele como uma alternativa a esse tão limitado debate entre o espectro de direita e o espectro de esquerda, que, na verdade, Paulo Leite e João sabem melhor do que eu da história. A gente começou a usar a direita e esquerda num contexto da Revolução Francesa, que você tinha os girondinos sentados lá do lado direito tentando manter um sistema mais próximo à monarquia constitucional, e os jacobinos que queriam, sentados à esquerda, que queriam a ruptura, desse sistema. E tudo isso passou-se a designar esquerda e direita, mas que não faz o menor sentido usar as palavras direita e esquerda para que o debate que está sendo proposto hoje. Até porque nem a esquerda é dona do progressismo e nem a direita é dona do conservadorismo. E existem pensamentos de pessoas que têm ideias um pouco mais abertas no sentido das liberdades individuais, mas que também povoam uma certa dose de conservadorismo. E existem conservadores que são lúcidos e que conseguem entender a abertura ao progresso e à liberdade individual. Por isso que a gente compartimentar em direita e esquerda é perder um tempo brutal, é ignorar a realidade do homem, do ser humano e da possibilidade de transformação. Perfeito. O ser humano, João, ele não é tão simples e tão binário quanto nos levam a crer. Alguém com certeza beneficia-se disso, de colocar a discussão entre A e B, direita e esquerda. Quem está se beneficiando disso? O que eu mais gosto da ética da liberdade, desse assunto do libertarismo, é que ele pode não ter todas as respostas, pelo contrário, ele não tem a maioria das respostas, mas ele consegue fazer as perguntas certas que vão te expandir sua mente para ver, poxa, mas eu estava vivendo esse tempo todo com uma viseira, enxergando o mundo dessa maneira, quando o mundo é muito mais amplo, o espectro de conhecimento é muito mais complexo do que aquilo que se imagina. Nós, seres humanos, se existe uma pessoa que pensa de um jeito, as outras todas que sobram desse universo de 6 bilhões de pessoas que existem na Terra pensam de outro. Tudo aquilo que a gente passa na vida nos torna diferentes. Então, eu fico imaginando, né, você falou isso, mas eu acho muito difícil, né, a gente fazer esse equilíbrio, porque hoje nós temos uma direita e uma esquerda muito radical, né, um muito longe um do outro, e aí tem os isentos, os isentões, né, para quem é pros radicais, os isentões. Como fazer isso? Ô, João, talvez a primeira coisa que a gente precisa mostrar para essas pessoas é que, assim, o Paulo Leite pode pensar totalmente diferente de mim, mas salvo casos raros em que há uma patologia, que o Paulo Leite é uma pessoa má pela sua natureza, eu posso olhar para o Paulo Leite e falar, pô, peraí, Paulo Leite, se você acha que essas coisas são boas, vamos debater e vamos ver o que a gente tem em comum e o que você acredita que é bom. Porque eu posso ter minhas ideias conservadoras, eu posso ter minhas ideias liberais, mas eu acredito que todos nós queremos o progresso da humanidade, o progresso daquela comunidade que a gente se vive. Então vamos sentar e vamos ter um debate que nos leve, de fato, a uma melhoria. Eu tenho alguma coisa em comum com a esquerda, eu tenho alguma coisa em comum com a direita. Vamos tentar achar qual que é o ponto disso. E assim, a gente só se constrói como ser humano quando a gente está disposto à discordância. A discordância faz parte da vida. É discordando de pessoas que têm ideias diferentes que a gente cresce. Mas vamos discordar no que precisa ser discordado com respeito e, a partir disso, crescer nos pontos que existem em comum. E eu vou responder para o Theo uma pergunta que eu busquei durante o tempo inteiro a resposta para ela.
A quem interessa dividir o mundo em direita e esquerda? Às oligarquias, aos poderes concentrados, aos excessos de capital, tanto sendo o capitalismo de Estado, como a gente acabou de viver, como também o capitalismo canibal, sem lei, sem limite, de alguns setores da iniciativa privada. A esses seres, aos extremistas, aos oligarcas, aos capitalistas de Estado, aos capitalistas selvagens, interessa dividir o mundo em direita e esquerda. Perfeito, Paulo Leite. Observem todos que ao longo da discussão do mundo, as pessoas comuns estão discutindo, as pessoas comuns estão brigando, mas isso presta-se à manutenção de alguns poderes econômicos que existem no mundo, a indústria farmacêutica, a indústria dos grandes bancos. Essas pessoas continuam prosperando enquanto a gente está brigando. Essas pessoas continuam prosperando enquanto a gente está brigando. Há quase que, na minha opinião, uma estratégia clara de colocar o João é de direita, o Paulo é de esquerda, briguem entre vocês. Que e eu cresço. Seja... Exatamente. E eu cresço com as minhas ideias particulares que eu não revelo a você por uma extrema maldade. Quem cresce na polarização da direita e esquerda é aquele que tem o objetivo escuso de tomar poder, de exercer poder por poder e de se aproveitar do poder pelo poder. Mas o problema que eu vejo é que as pessoas que tentam fazer isso são criticadas. São pessoas que são os isentões. Você não tem opinião, você não fica de um lado ou não fica de outro e você acaba sendo prejudicado. Meu pai tinha o curso primário, mas era uma pessoa brilhante no que falava. E ele dizia uma coisa que eu guardo pro resto da vida, e se quiser anotar a frase, pode anotar, porque é dele, não é minha. Se alguém tiver uma opinião ou uma ideia melhor do que a sua, pegue essa ideia e transforme como sua rapidamente, porque ela te fará bem e te fará ter capacidade para transformar. Essa é a questão do diálogo, essa é a questão do debate. Se eu me sento com o Theo e o Theo tem uma ideia melhor do que a minha, assimilá-la significa progredir e não regredir ou ceder. Só que nós estamos nessa polarização absurda, onde assimilar a ideia do contrário quer dizer regredir, quer dizer perder, e não. Assimilar a ideia do contrário significa, se ela for boa, se ela for melhor, significa evoluir. E isso ninguém consegue entender. Perfeito. E, João, assim, essa questão do isentão, quando eu venho aqui na 98, eu tento ser mais educado, mas eu acho que quem está nesse espectro político defendendo a liberdade, bate na direita e na esquerda. E ainda vou te falar mais uma frase, que a pessoa seja como isentona. Eu tô do mesmo jeito. Eu vou repetir a frase de um filósofo americano, que é o Henry Thoreau, que eu gosto bastante, que é: se um homem marcha a um passo diferente dos seus companheiros, é porque escuta outro tambor, desde que siga o som que escuta, ainda que seja lento e distante. E assim, só como o último ponto dessa participação, que eu gosto bastante do simbolismo que há nos Estados Unidos, lá em Washington, em cima do Capitólio, onde é o Congresso americano, há uma estátua da liberdade. Nenhum prédio em Washington pode ser mais alto do que essa estátua da liberdade, porque nada é maior do que a liberdade. E ela fica virada para o leste, porque o sol se põe nas costas dela, porque o sol jamais se põe diante da liberdade. Paulo, só trazer comentários que muita gente comentando aqui, muita gente gostando do tema. Então, eu trazer o Renato Lagoinha falando: estranho essa nomenclatura de isentão, dá a impressão que somos obrigados a assumir um lado. Não voto porque acho que ninguém no ramo merece meu voto. Opção: não fico reclamando de governos, nunca me ajudaram em nada e sigo minha vida muito bem. Então, as palavras do Renato. E o Juarez Almeida falando o seguinte: satisfação ouvir a ideia de direitos naturais sendo tratadas na rádio. Muito obrigado por levar isso a tantas pessoas. Também conheci tais autores após o conflito de 2013. Buscando respostas, conheci a defesa racional de direitos básicos naturais. Ele dá parabéns aqui pra gente, Theo. E tem um outro ouvinte perguntando o nome do livro. O livro que você citou aí. O livro é justamente A Ética da Liberdade. A Ética da Liberdade. Que é adorável, que não perca a chance de ler, porque é adorável. Theo, grande abraço, mais uma vez, um grande prazer te receber aqui no Central. Eu fico feliz demais de poder ter liberdade para tratar desses assuntos no espaço deste mídia. Muito obrigado, gente. Na quinta-feira a gente está de volta aí.